Excelente o posicionamento do meu amigo Flávio aqui sobre a questão da economia. Ele deu um direcionamento muito bacana sobre o que ele pretende no governo dele e é um posicionamento coerente com o que eu esperava dele. Tá? A ideia do tesouraço é para cortar tudo mesmo. É a versão do Afuera do Milei aqui no Brasil. Ótimo posicionamento do Flávio Bolsonaro. Além disso, a indicação de que existem dois nomes cotados para o Ministério da Fazenda do Flávio Bolsonaro, que são o Roberto Campos Neto e o Mansueto Almeida, ambos nomes excelentes, alinhados a essa ideia de responsabilidade fiscal, de diminuição do tamanho do Estado. É ótimo o Flávio Bolsonaro ter adotado esse posicionamento, porque é justamente o posicionamento contrário ao Lula. O Lula, ele acha que vai resolver os problemas do Brasil com um Estado grande, que quanto maior o Estado, mais problemas serão resolvidos, e simplesmente isso é mentira, porque um Estado grande é um Estado ineficiente, que não apenas não resolve problema nenhum, como atrapalha as soluções do mercado, as soluções dos indivíduos, a melhora da economia como um todo. Então, um ótimo posicionamento do Flávio aqui. Vamos dar uma olhada como que ele falou aqui nessa entrevista para o Brasil Jornal e também uma visão sobre os economistas que estão cotados para o Ministério da Fazenda. Eu tinha avisado isso. É o caminho para o Flávio decolar isso daí e ganhar a Faria Lima, ganhar o pessoal da Isentosfera de São Paulo. A minha visão é que ele se posicionou de forma excelente, impecável nesse aspecto. Meu amigo Flávio vem com tudo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Jaspion, um libertário galáctico, Direita tem que dar o troco sim 2027 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi publicado aqui uma coluna do próprio Flávio Bolsonaro no Brasil Jornal falando sobre o futuro do Brasil. E é uma coluna muito importante porque ele declara aqui exatamente o que ele pretende num governo dele fazer com a economia brasileira e vai no caminho exato, o chamado tesouraço. É cortar a despesa. O Brasil continua a se apresentar como o país de um futuro que nunca chega. Isso é a verdade. O Brasil é um país que tem um potencial enorme. Todo mundo sabe que o Brasil tem gente inteligente, tem recursos naturais, tem uma economia dinâmica, tem um povo empreendedor, tem tudo para ser um país com muito futuro, com uma economia muito destacada, né? Infelizmente, essa promessa do Brasil fica sempre para o futuro e nunca chega, né? Há décadas fala-se em transformar a realidade do povo, enfrentar as desigualdades por meio da educação, da segurança jurídica, do livre mercado e da inclusão social. No entanto, seguimos sem um projeto coerente de longo prazo, imersos em um cenário de contas públicas que não fecham e um modelo obsoleto de gestão. Outros temas de suma relevância, como a segurança pública, tratarei em outro artigo. Então ele falou que vai falar de segurança pública em outro ponto, que segurança pública a gente sabe também é um ponto muito importante, é um ponto que será crucial nessa eleição, e mais um ponto que o Lula não tem como contrapor o Flávio, né? Vamos falar de economia. Nos últimos 23 anos, o Brasil teve 17 anos de governos petistas, com uma agenda inconsequente de aumento descontrolado de gastos públicos voltada à expansão do Estado, de seus privilégios e ineficiências. Esse é o ponto central. Privilégios e ineficiências. É aquilo que eu falo para você. É muito difícil você consertar o Estado. Falar em gestão eficiente, coisa e tal, é ótimo. É lógico que tem que se buscar a gestão mais eficiente do Estado, não tenha dúvida. Mas lembra que o Estado, justamente por exigir por ter o poder coercitivo de obrigar as pessoas a fazer coisas, ele acaba sendo uma máquina de privilégios, né? Quando você está em uma entidade privada, né, numa empresa, digamos, normal, você tem que convencer as pessoas a fazer negócio contigo. Você não pode obrigar elas a isso. Então, você tem que dar algo em troca para receber o dom de ter um cliente, de receber aquele benefício. A empresa pública não, o funcionário público não. Ele pode obrigar as pessoas a fazer coisas independente das pessoas quererem ou não, né? E isso gera ineficiência e gera privilégios. Some-se a isso o crescimento do rombo das estatais, a ampliação da burocracia, o aumento da insegurança jurídica e um noticiário recorrente de escândalos de corrupção. O resultado é um país que figura entre os ambientes menos competitivos e mais complexos do mundo para o investimento privado de qualidade. Isso é muito importante deixar claro, né? Muita gente tem falado, mas os estrangeiros voltaram para o Brasil. Voltaram para o Brasil muito em função de fuga da Bolsa Americana por conta do Trump e para apostar em títulos do governo que estão pagando juros altíssimos do Brasil. A verdade é que é o investimento de qualidade, aquele investimento que é para
retorno no longo prazo ainda é muito raro dos estrangeiros aqui no Brasil e está cada vez mais raro, principalmente depois da volta do Lula, né, que todo mundo sabe que é um grande sinal de avacalhamento do mercado no Brasil, né? Em vez de promoverem um crescimento sustentável do PIB, optam por ampliar a carga tributária, transferindo a quem paga imposto a conta desse descontrole. Ou seja, o governo Lula veio exatamente nesse sentido. O Lula disse que o Bolsonaro havia destruído o Brasil. Não, o Bolsonaro não destruiu o Brasil, ao contrário, entregou o Brasil com superávit no último governo. A questão toda é que, na visão dos petistas que querem um Estado enorme, que acham que é o Estado que resolve os problemas da sociedade, eles queriam, de novo, aumentar o tamanho do Estado. Isso é música para o ouvido de todos os corruptos e malandros e privilegiados do Estado brasileiro, porque eles todos querem também um Estado muito grande. Quanto maior o Estado, maior as possibilidades de você roubar, de você fazer corrupção, de você fazer tranquinagem, fazer alguma coisa ilegal, né? E foi exatamente isso que o Lula entregou. O Lula aumentou o tamanho do Estado muito. E mais do que isso, né, fez isso roubando mais e mais o brasileiro, aumentando impostos sobre a parte do Brasil que efetivamente resolve problemas de forma voluntária. Como consequência direta da política fiscal frouxa, convivemos com uma das taxas de juros mais altas do mundo, cujo custo para a União ultrapassou a cifra de 1 trilhão nesse exercício, né? Ou seja, como o Lula gosta de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, isso puxa a inflação para o alto e isso obriga o Banco Central a manter uma taxa de juros muito alta. Essa taxa de juros muito alta acaba se refletindo na despesa do governo. Porque, veja, não é que o governo vai pagar a dívida. Vocês sabem, essas dívidas externas e dívidas internas dos governos são impagáveis. Ninguém vai pagar. Os Estados Unidos não vai pagar, o Brasil não vai pagar, ninguém vai pagar a dívida. Mas você precisa pagar o serviço da dívida, precisa pagar os juros da dívida. Se você não pagar os juros da dívida, você vai ter dificuldade de conseguir colocar essa dívida no mercado novamente. Esse negócio de dívida, na verdade, a forma como funciona o mundo atual não é uma coisa moderna, é uma coisa que começou lá na Idade Média com a Igreja Católica. Um monte de gente rica naquela época doava terras para a igreja em troca de ter um recebimento mensal. Para pensar, é uma coisa que faz sentido para uma pessoa que esteja muito rica. Quando você tem muito dinheiro, a principal preocupação que você tem é que você pode perder tudo a qualquer momento e ficar totalmente desamparado. Se você dá o terreno para a igreja, dá a sua propriedade para a igreja, em troca de ter uma garantia de pagamento mensal todo mês, você garantiu que pelo menos na merda você não fica. Isso além de, supostamente, no caso da igreja, havia a promessa de que você iria para o céu e coisa e tal, né? Enfim. Mas isso era muito comum na Idade Média. E, de certa forma, é o que os governos fazem hoje em dia. Você pega dinheiro emprestado, você compra títulos do governo, e, em última análise, é meio que uma coisa que você sabe que nunca o principal vai ser pago. Você vai recebendo juros daquilo ali, você está entregando dinheiro para o governo em troca de garantia de que vai receber esses juros. Se o governo não consegue pagar os juros, não consegue pagar o serviço da dívida, isso gera, de fato, um problema, né? Toda essa agenda travestida de justiça social sem, contudo, criar condições estruturais para a construção da dignidade, redução das desigualdades e diminuição da dependência de parcela significativa da população pobre do Brasil, né? O que ele fala aqui faz muito sentido. O Lula vende essa ideia de que nós vamos aumentar os impostos para garantir a distribuição de renda. Isso não existe, é impossível. A própria mecânica dos impostos é uma concentração de renda tão absurda que qualquer coisa que o governo faça com esse dinheiro depois é impossível ele distribuir a renda. É matematicamente impossível. Por quê? Porque ele já concentrou. Todo mundo pagou imposto pra caramba. Até um mendigo que tá ali na rua gastou o dinheirinho que recebeu de esmola com uma pinga, pagou imposto de consumo. E é um imposto caro, diga-se de passagem, em cima do consumo de pinga no Brasil, né? O valor da pinga é caro pra caramba por conta dos impostos de consumo, que são altíssimos. Ou seja, o que você tem uma mega concentração de renda que acontece no imposto. E nada que o governo possa fazer depois disso consegue contrapor esse movimento inicial de concentração que é gerado pelos impostos. Então, é ilusão essa ideia de que o governo vai distribuir renda. É impossível para governos distribuírem renda. O governo sempre, inevitavelmente, concentra renda. Existe uma crítica ao livre mercado, que o livre mercado causa desigualdade.
O que é um fato, né? Pessoas são diferentes, tem pessoas que são mais habilidosas, outras menos, tem pessoas que são mais bonitas, outras menos, tem pessoas que são mais gordas, outras mais magras. Os seres humanos são desiguais por natureza, então é natural que no livre mercado você tenha pessoas com capacidades diferentes de ganhar dinheiro. Algumas pessoas vão fazer mais sucesso, vão ter mais dinheiro, outras vão ter menos, isso é natural do mercado. Aí o governo vira e fala assim, não, vou resolver isso daí, eu pegando dinheiro de todo mundo e redistribuindo. O que é impossível. Ao contrário, o que o governo faz é concentrar ainda mais a renda e principalmente concentrar a renda em pessoas menos capacitadas. Esse é o grande problema. Porque quando você tem um livre mercado e as pessoas que tendem a acumular dinheiro são aquelas pessoas que justamente prestaram um serviço ou produto, venderam um produto relevante para a sociedade. Então elas deram algo em troca dessa riqueza. Né? No governo não. No governo você pega essa renda toda e coloca na mão de funcionários públicos que vão gastar com piscina em casa e não sei o que lá, iate, corrupção e besteira. Se fossem capazes de gerenciar bem riqueza, não precisavam ser funcionários públicos, a verdade é essa, né? É por isso que venho defendendo reiteradamente o tesouraço, que nada mais é do que a inversão completa dessa lógica. Uma agenda cujo objetivo final é o aumento real da renda, da geração de emprego e dos avanços de condição para empreender no Brasil, viabilizados através da redução dos gastos públicos, dos impostos e da burocracia. Ou seja, o que ele está falando aqui é que ele vai adotar, ele está falando de uma maneira mais séria, porque ele está falando para um público mais sério, ele vai adotar o afueira do Milei. Vamos cortar um monte de coisa, vamos tirar coisa, o tesouraço no Brasil. Excelente medida, é o que eu espero mesmo do Flávio Bolsonaro, é o motivo pelo qual eu apoio o Bolsonaro, é porque o Bolsonaro foi um dos pouquíssimos presidentes do Brasil que conseguiu diminuir o tamanho do Estado. Vocês sabem, quem assiste vídeos meus aqui desde 2019 sabe que eu fui crítico ao Bolsonaro, eu achava que o Bolsonaro ia chutar o Paulo Guedes logo na primeira oportunidade e adotar uma política desenvolvimentista, estilo Enéas, né? Não, porque a indústria nacional estratégica, que temos que proteger a indústria nacional estratégica, não é porcaria nenhuma, tem que cortar gasto de tudo. A indústria brasileira, se ela for boa, ela vai sobreviver, se ela for ruim, ela vai falir, e tem que falir mesmo, porque ninguém tem que ficar segurando, governo não foi feito para ficar ajudando a indústria a funcionar. Ou a empresa faz negócio por si só e tem capacidade e beleza, e ótimo, e aí ela não tem esse problema, ou então ela não precisa existir mesmo. O Bolsonaro, eu queimei minha língua, o Bolsonaro ficou com o Paulo Guedes, o governo dele inteiro, e tomou medidas e realmente cortou gastos, mesmo com uma pandemia, teve uma queda em V da economia, ou seja, conseguiu recuperar a economia brasileira, um excelente serviço do Bolsonaro. Eu fico me imaginando em que buraco nós estaríamos agora se fosse o Lula ou algum outro esquerdista na época da pandemia, né? Já foi uma tragédia do jeito que foi para a economia. Imagina com um esquerdista no governo, ia ser muito pior, né? Enfim, mas de qualquer forma, o posicionamento do Flávio aqui está coerente com isso, é um posicionamento de diminuir o tamanho do Estado, que é o mais importante de tudo, para melhorar a economia como um todo, né? Aqui, os princípios básicos que norteiam o caminho da prosperidade parecem óbvios e plenamente alcançáveis. Ao analisarmos o cenário brasileiro entre 2019 e 2022, as diretrizes e lições são claras. Há precedentes, fizemos história. Reduzimos impostos como IPI, combustíveis, folha de pagamento, implementamos mecanismos de controle do gasto público, mesmo em meio a uma pandemia, fizemos leilões de concessões, privatizações, reformas estruturantes, marcos regulatórios setoriais, como do saneamento, que viabilizou bilhões de reais em investimentos privados, avançamos no arcabouço institucional e coisa e tal. Ou seja, ele está falando aqui sobre o governo Bolsonaro, que realmente foi um excelente governo, tem que reconhecer isso. Eu achava que não. Por quê? Porque eu achava que não. Porque o Bolsonaro, se você acompanhar a história do Bolsonaro, ele sempre foi desenvolvimentista, é o Enéas da vida, ou assim ele se apresentava. E, embora ele tenha falado sobre liberalismo, sobre diminuir o tamanho do Estado, coisa e tal, eu ficava na dúvida se isso ia acontecer, mas aconteceu, eu tenho que reconhecer, aconteceu. Bom, e o Flávio Bolsonaro está prometendo manter essa linha, o que é uma coisa excelente, né? Aqui, ó. Ao refletir sobre os ingredientes dessa agenda bem-sucedida, chega uma fórmula simples. Um time econômico altamente técnico, com autonomia plena, aliado a uma sólida base política disposta ao diálogo necessário para o aperfeiçoamento e aprovação das medidas indispensáveis. Ou seja, como é que o Bolsonaro conseguiu esse sucesso todo na economia do governo dele? Tendo um time econômico altamente técnico e com autonomia. O Bolsonaro é o posto Ipiranga do Bolsonaro, né? Ao contrário do Haddad, que é basicamente um poste, que você vê que as decisões são todas tomadas pelo Lula, né? O Haddad não apita nada, não tem. O Haddad também não é técnico, né? Então, ou seja, é político, né?
O Bolsonaro não, o Paulo Guedes teve autonomia e ele que tomava as decisões e o Bolsonaro seguia as decisões dele. E também uma base sólida política disposta ao diálogo necessário para fazer a implementação dessas medidas e aperfeiçoamento dessas medidas indispensáveis, né? E o tempero final é o engajamento da sociedade civil em causas de interesse coletivo, na condição essencial para alcançarmos resultados sustentáveis de longo e médio prazo sem mais voos de galinha. Então, ele está falando aqui, ele está colocando aqui o caminho dele. É uma ótima notícia isso daqui, está colocando a posição correta. O Brasil de 2027 só será melhor com reequilíbrio das contas públicas, combate à corrupção, resgate de um ambiente saudável para captação de investimentos, segurança pública e redução da carga tributária. É o programa do Flávio. Cara, tá excelente isso, tá ótimo, muito bom mesmo. O Brasil terá que escolher entre dois caminhos, o da prosperidade ou das trevas. Exato, né? O das trevas, é lógico, é continuar esse gasto absurdo do Lula com mais corrupção, com mais coisas absurdas, né? Então, esse artigo dele, ele traça esse plano econômico dele, mas não fala de nomes. Agora, foram vazados aqui através da coluna do Igor Gadelha, os nomes cotados para ministro da Fazenda do Flávio Bolsonaro. Então, segundo está dizendo aqui o Igor Gadelha, certamente foi vazado pelo pessoal do PL, aliados de Flávio Bolsonaro apostam hoje em dois nomes como os mais cotados para serem o eventual ministro da Fazenda, caso o senador consiga se eleger presidente da República em 2026. Então lembra, ele falou aqui ó, que é chave para isso você ter nomes técnicos com autonomia na Fazenda, né? E daí ele coloca dois nomes aqui. Ó. Uma das principais apostas é que Flávio escolheria Roberto Campos Neto para chefiar sua equipe econômica. O Roberto Campos Neto é um nome excelente, ele fez um excelente trabalho no Banco Central. É lógico, a esquerda está querendo jogar a lama nele, dizer que ele é culpado pelo Banco Master, esse tipo de coisa, mas a gente já fez vídeos aqui mostrando que a lambança do Banco Master foi feita a partir de abril de 2025, ali que começaram a ser identificados realmente fraudes nos papéis do Banco Master. E aí quem se lidou com isso foi o governo Lula, foi o Galípolo, foi todo o Banco Central do governo Lula, né? Roberto Campos Neto tem a capacidade técnica, foi eleito o melhor presidente do Banco Central brasileiro em vários anos que ele teve nesse papel e atualmente está trabalhando no Nubank. Poderia fazer esse papel com muita facilidade no governo. Outro nome que os aliados citam é Mansueto Almeida, ex-secretário de Tesouro no governo Temer. Eu também gosto do Mansueto, gosto um pouco menos. Ele, para mim, é um cara mais de gestão. Ele tem ainda essa expectativa de melhorar o Estado. Eu acho que o Estado é imelhorável. O Estado, você só consegue diminuir ele de tamanho. Melhorar, não consegue. Mas, de qualquer forma, é um bom nome também. Ainda tem como outra opção o Gustavo Montesano, que presidiu o BNDES no governo Bolsonaro. Poderia eventualmente ser ministro da Economia, ministro da Fazenda, mas, porém, ele é mais cotado para ser o indicado ao Banco Central, né? Então, excelente notícia aqui. O Flávio tem sido aconselhado a anunciar logo seu futuro ministro da Fazenda. Olha só, lembra que eu falei isso para vocês? Eu falei no vídeo aqui, o Flávio, o primeiro papel dele é fazer a mesma coisa que fez o Bolsonaro, anunciar um bom ministro da Fazenda, técnico, um nome reconhecido no mercado, porque isso vai ajudar ele a vencer a principal resistência que houve ao Bolsonaro, que foi o pessoal da isentosfera de São Paulo, né? Então, o senador, porém, resiste o que é visto por parte da Faria Lima como uma dificuldade de Flávio em atrair nomes relevantes para sua pré-candidatura. Eu não sei não, esses três nomes aqui são muito bons. O Roberto Campos Neto, eu acho que é o melhor deles, né? É lógico que também há uma dificuldade de atrair um bom nome por conta de que ninguém quer associar o nome sem você ter já uma perspectiva de ganhar a eleição significativa. Só que agora a gente está vendo o Flávio crescer na campanha, já parece muito claro que vai ser mesmo o Flávio contra o Lula, então é um ponto bem interessante isso daí. Eu espero que esse anúncio aconteça muito em breve, aí no período da campanha, né? Aqui tem a Wikipédia dos três nomes que foram citados, o Roberto Campos Neto, o Mansueto Almeida e o Gustavo Montesano, são três nomes muito bons. Desses três, eu gosto mais do Roberto Campos Neto, mas qualquer um dos três é muito positivo para o Flávio. O mais importante de tudo é o posicionamento do Flávio claro nesse sentido do tesouraço. Tem que cortar as coisas, a motosserra do Flávio Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.